Vai então falar Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista. Agora, os orçamentos do PSD metem medo pelo que mostram. Passamos de uma fase de leviandade processual e administrativa, além de pura negligência com as metas e condicionalismos orçamentais, para um momento de obsessão orçamental, doentia e perversa, que atinge as populações madeirenses de forma indiscriminada e violenta. Passamos de uma fase em que era extravagante falar de déficit e de dívida. Era mesmo algo excêntrico fazê-lo publicamente, para uma fase em que parece ser vulgar e basilar a preocupação exclusiva com o déficit e com a dívida. Este invulgar comportamento do PSD sustenta a tese que agora é preciso ajustar as contas por alguma qualquer razão do extraterrestre ou do Divino Espírito Santo, como se não tivéssemos nem passado e muito menos expectativas com o futuro. A única coisa que parece mover o Governo é pagar a dívida, como se fosse possível fazê-lo sem o resto, sem a economia, sem o compromisso sólido de quem paga os impostos, as populações. Quase 50% do orçamento para 2013, mais de 770 milhões de euros, são dívidas que vão desde juros, à amortização de empréstimos, até os pagamentos de investimentos concretizados, mas ainda por pagar. Do valor total orçamentado das receitas dos impostos, não fica um único cêntimo. Em cada 100 euros de impostos pagos pelos madeirenses, 100 euros são entregues para pagar a dívida. Passamos de uma dialética singular de deixar andar e que caracterizava a ligeireza dos governos do PSD para um compromisso irreversível de cumprir a todo custo, independentemente das consequências. O que se verifica é que acabou o arraial de jardim, a festa, a grande paródia da última década. Em contrapartida e como consequência, começou o martírio com as pessoas inocentes, com os pobres, com os desempregados, com os doentes, com os alunos, com os professores, com os médicos, com os enfermeiros, com os bombeiros, com os taxistas, com os trabalhadores, enfim, com a Madeira em geral. Mas não só. Antes, os madeirenses eram inundados por discursos fantasiosos, mas fervorosamente defensores dos interesses da Madeira. Hoje, perante um governo completamente desacreditado, observamos desconfortavelmente uma governação que abandonou completamente os madeirenses. Mas pior, um governo que não defende os interesses mais óbvios da Madeira. O governo esfumou-se no seu passado aventuroso e nocivo e afundou-se completamente na vergonha da dívida oculta. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, faltam 400 milhões de euros da Lei de Meios num incumprimento incompreensível e que ascende a mais de 12 vezes os resultados da primeira Lei das Finanças Regionais, e o Sr. Governo não é capaz de expelir um único comentário de desconforto ou mesmo de indignação na procura da defesa da Madeira. Aliás, hipocritamente, aceitaram todos os acordos oficiosos que vão sendo revelados timidamente e que apontam para a ferida de morte da Lei de Meios, tal como foi constituída. Aliás, o Governo negociou um ajustamento 3 vezes superior ao ajustamento nacional, tendo como consequência retirar da economia por ano mais de 700 milhões de euros. Durante 4 anos seguidos serão 2.800 milhões de euros, mais de 54% do PIB, penalizando seriamente as populações, mas continuamos sozinhos e desamparados. Do Governo, nem uma palavra. Diz que é exigido um aumento colossal de impostos, que mata a economia e destrói a estabilidade das famílias. Mas apenas se conhece a mudez do Governo. Nunca uma hesitação, jamais um passo atrás ou uma palavrinha de defesa do interesse regional para acabar com a carga fiscal. Sr. Presidente, antes, num passado recente e, portanto, lembrando a verdadeira origem dos grandes males deste orçamento, sublinhou a Inspeção-Geral de Finanças que o Governo Regional violou os princípios de estabilidade orçamental, da coordenação e da transparência consagrados na lei. Eu acrescento ainda que ignorou as premissas básicas das boas práticas de governação, desvalorizou a importância do rigor e da responsabilidade, secundarizou ostensivamente a relevância da credibilidade na governação e inviabilizou deliberadamente um processo de avaliação qualitativa sistemática e indispensável do investimento público. Com essa falha grave e reiterada, promoveu dezenas de monos, elefantes brancos, loucuras de betão e alcatrão, algumas ainda inacabadas, mas todas ou muitas por pagar. O Governo Regional condenou os madeirenses a uma quase insignificante existência. Retira-lhes tudo o que pode do bolso, mesmo dos que já nada têm, para entregar aos bancos que lhe alimentaram a euforia insensata de mais de uma década. Fez tudo isto e faz tudo isto sem pedir desculpa, sem pedir perdão ao povo que humilhou e que oferece um futuro comprometido com decisões absolutamente obscuras. Mas sejamos claros e honestos, muita gente avisou. Nós avisamos.
Muita gente chamou a atenção para os perigos deste caminho. Nós chamamos a atenção. Muita gente desconfiou dos resultados das opções insustentáveis e opacas perante as populações. Nós desconfiamos desses resultados. Outros alertaram para os erros das soluções que contém o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nós alertamos e propusemos alternativas. Senhores membros do Governo, hoje todos sabemos que não foi a crise internacional, nem sequer que foi Sócrates, ou muito menos a Lei das Finanças Regionais. Sabemos que nem sequer os 500 milhões de euros perdidos no quadro da União Europeia por total irresponsabilidade do PSD e que a história também há de julgar, teriam resolvido muita coisa face àquilo que foi a voragem destruidora deste Governo nos últimos 12 anos. Foram mais de 600 milhões de euros de dívida por ano desde o ano 2000, para alimentar um plano de obras que tresandam a alcatrão, quase sempre inútil para o povo. Aprovamos um empréstimo com aval do Estado há uma semana de 1,1 mil milhões de euros, para pagar as dívidas comerciais feitas nas costas dos madeirenses, que custavam mais de 80 milhões de euros de juro por ano. Andámos com isto às costas vários anos e só em juros pagaremos muitas centenas de milhões de euros. Ora, não deverá haver exemplo mais concreto e elucidativo do fracasso deste Governo do que a recente aprovação deste orçamento retificativo. Mesmo assim, no habitual mundo ao contrário do PSD, brincaram aos beijos e abraços comovidos pelo sucedido, brindando alegremente ao corolário do regabof que o povo pagará até durante muitos anos. Por isso, sabemos hoje, mas sabemos todos, que as razões do aperto económico e social da região autónoma da Madeira, do desemprego, das falências, da desesperança, da fome, da pobreza, da imigração, do definhamento, da crise interna, da falta de dinheiro, mas também e sobretudo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e por isso também da tempestade fiscal, da redução drástica e repentina do investimento público, da desestruturação do Sistema Regional de Saúde, da desordem na educação e do colapso do Sistema Regional de Desporto, sabemos bem que tudo isto tem um responsável bem identificado, senhores membros do Governo. Repito, sabemos todos. Uns mais envergonhados encolhem os ombros, procuram o conforto noutro desastre governativo semelhante, aquecendo a alma das culpas de quem sempre defendeu o impróprio, o irrazoável e o impraticável. Por cegueira, por obsessão ou simplesmente por comodismo e preguiça. Agora também não interessa. Outros, com desplante e desfaçatez, continuam hirtos na defesa da obra, na defesa das boas opções do passado, agora mascaradas de falências, de desemprego, de crise, de fome, de miséria. Mesmo assim, não arrepiam o caminho. Mas há responsáveis bem conhecidos, gente que anda no meio de nós e que quer, a todo custo, passar uma esponja no passado e ocultar as culpas. Mas a história não os apagará, nem a eles, nem às culpas. O evoluir das sociedades vive da mudança e, por isso, não ficaremos à espera e pressionaremos sempre para um caminho diferente, para um rumo de ruptura com o passado e de mudança. Mas é preciso responsabilizar para mudar. É preciso compreender e conhecer o passado para assumir os erros e assim poder fazer diferente e sentir que é preciso corrigir a trajetória. Senhor Presidente, falta passar por isso. Falta a mão na consciência. Falta a responsabilização política. Estamos convictos que a ressaca do fracasso da governação jardinista não está completa. A mudança não está no PSD, nem podia estar. Ninguém acredita que um partido manchado pela responsabilidade, pelo pior momento da história da Madeira, pode voltar a ser a solução. Não nos próximos anos. Os povos, para se reerguerem, fazendo as rupturas necessárias e evoluindo para níveis superiores de desenvolvimento, precisam de se reconciliar consigo próprios. Precisam de motivações novas e protagonistas que tragam a esperança, mas também precisam de responsáveis para matar o passado. O Governo e o PSD serão mais cedo do que tarde os símbolos de um momento de fracasso da governação. Excelentíssimos senhores membros do Governo, não foi o povo que errou. Foram os governantes que ainda nos governam. Foram os mesmos que ignoraram o déficit e que agora vivem obcecados por eles. Foram os mesmos que idolatraram o botão e que agora desligaram-se dele sem sequer o substituir. Foram os mesmos que orgulhavam-se da autonomia que agora têm a vergonha da sua existência, entregando-a em bandeja dourada. Foram os mesmos que regozijavam-se com o setor privado, mas que agora estão a condená-lo. Por isso é preciso preencher esta etapa. O momento certo da responsabilização está a chegar. Não se pode esperar muito mais tempo. O Governo em funções é o responsável não apenas pelo orçamento para 2013, mas sobretudo pelo estado da região. É a ele que o povo vai pedir satisfações. É com ele que o povo vai se entender. Está na altura de mudar esta política e esta trajetória. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é por tudo isto que o PS não aceita este orçamento.
Ele representa o corolário de mais de uma década de erros e é o resultado de pressupostos enganadores e de uma base de partida desadequada à realidade regional. Não se pode ajustar as contas públicas sem crescimento económico. O que pretende o Governo Regional não é irrealista, é sobretudo desumano. Não nos preocupa não cumprir o plano de ajustamento económico e financeiro. O que nos incomoda seriamente e nos deixa muito perturbados é a possibilidade prática de cumprir as metas ferozes do plano e, assim, em consequência, arrasar a economia e a sociedade madeirense. Os 4 anos do plano de ajustamento económico e financeiros, a serem cumpridos tal como pretende o PSD, é o caminho para exterminar o potencial da região e condenar os madeirenses à irrelevância. A defesa dos interesses da Madeira exige, por isso, redefinir o ajustamento e dar espaço aos estímulos necessários para o crescimento económico. A manter tudo como está, teremos no final de 2013 mais de 6 mil desempregados e tornaremos a região num barril de pólvora com a maior distribuição de emprego de sempre. Este orçamento tem riscos orçamentais superiores a 2 mil milhões de euros. Mostra o implemento das receitas, quer pelo excesso de otimismo na previsão de crescimento económico, quer pela transferência da lei de meios com valores orçamentados neste orçamento, que não consta no Orçamento de Estado. Assim como, e igualmente perverso, assenta a totalidade do ajustamento do investimento público. Na prática, mantém um garrote fiscal sem efeito proporcional nas receitas, conforme tem demonstrado a execução orçamental, e reduz a despesa de investimento público em 550 milhões de euros, evitando a reestruturação efetiva da administração pública. Assim, o empobrecimento tende a ser definitivo, mas a redução das despesas pode ser apenas passageira. Por outro lado, o Orçamento Regional mantém custos elevados com empresas públicas que revelam ser a bomba relógio do orçamento, onde se destacam as transferências para as falidíssimas sociedades de desenvolvimento, que em 2 anos receberam da região mais de 30 milhões de euros, além dos 8 milhões de euros dos custos regional da Madeira, ou os quase 4 milhões de euros do Tecnopolo, que nos últimos tempos transformou-se efetivamente num centro de feiras. Mas, apesar de tudo, não há injustiça mais aberrante que entregar 127 milhões de euros a 2 entidades criadas para financiar o Governo Regional e a ultrapassar os limites de endividamento sem penalização. A Via Litoral e a Via Expresso tiveram um lucro conjunto de 30 milhões de euros em 2011, revelando que o grande negócio privado contrasta com um dos piores negócios para os madeirenses em toda a sua autonomia. Em tempos de crise, não haveria sinal mais apropriado que reduzir drasticamente estas rendas e aplicar numa agenda económica e na compensação social. Ainda por cima, tendo sido estes os beneficiários líquidos das opções erradas do Governo Regional. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, um orçamento com estas características não se aprova. Um orçamento assim exige da nossa parte uma significativa e decisiva oposição. Há um caminho estreito para o futuro, sabemos bem, mas já demonstramos que há outras alternativas. O Partido Socialista da Madeira não se revê nestas propostas e as quase 100 alterações contribuiriam para introduzir justiça, arrojo e esperança para o crescimento económico. Por enquanto, Sr. Presidente, é nisso que batalharemos. Muito obrigado. Discurso crítico de Carlos Pereira, do Partido Socialista, em relação ao orçamento da região para 2013. Carlos Pereira também a justificar o voto contra que será dado a este orçamento. Carlos Pereira condenou os sucessivos endividamentos feitos pelo Governo Regional, disse que houve um fracasso de governação do PSD